A paz do Senhor. Gostaram do vídeo? Vocês avaliaram o nosso estudo? Então te convido para o próximo agora, a nossa segunda aula das epístolas de Paulo, quando Paulo escreveu esta para Coríntios. Então acompanha. Não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever, de fazer o seu comentário, de compartilhar, que isso é muito importante, tá? A importância que você aprende, que alguém aprende e que você abençoa o canal e enriquece e fortalece, tá bom? Então, você gostou, quero te fazer um convite. Vem comigo novamente à sala do banquete e nós vamos continuar estudando a epístola de Paulo aos Coríntios, a primeira epístola. Vamos lá comigo. O texto 2 fala sobre a atmosfera espiritual de Corinto. Como era o clima de Corinto? Qual era a atmosfera espiritual de Corinto? A princípio, veja bem, era uma igreja dividida. E tudo que se divide enfraquece. Então, nem em doutrina apenas, não era apenas em doutrina, mas também em personalidade. A divisão não era apenas no lado doutrinário, mas era em personalidade. Tinha várias facções, grupos. Será que não existe hoje? A facção de Apolo, a facção de Pedro, a facção de Cristo e a facção de Paulo. Então, eles, através destas divisões, eles mantinham muitas pessoas escravas aos seus caprichos por meio dos seus ensinos falsos. E Paulo declara na sua segunda carta, o capítulo 11, versículo 20 e 21, que eles eram falsos mestres. Então veja bem, que através dos seus falhos ensinos ou ensinamentos, eles procuravam levar a igreja à servidão. E quantas pessoas estão em servidão em muitas e muitas igrejas através de ensinos paliativos, ensinos superficiais? Não, isso é bobeira, isso não é pecado, isso foi naquele tempo, não é assim, o entendimento é esse. Eu tenho uma Bíblia que é aproximada do original, a tática dos dias atuais é isso. Eu tenho uma Bíblia que é muito próxima do original, e muitas vezes a pessoa que fala isso não conhece nem a sua língua materna, está entendendo? Para dissimular, para atrair. Então, na igreja de Coríntios era tão clara que havia o quê? Pecado de incesto, que é condenado tanto na lei do Antigo Testamento, como também na lei romana. Eram rejeitados. Nós encontramos em Levítico 18, 7 e 8, e Amós 2 e 7, a condenação de quem pratica incesto. E lá tinha a prática de incesto e era acobertado pela igreja. Talvez as pessoas que cometiam esse tipo de pecado eram pessoas que tinham, vamos dizer assim, um apadrinhamento, ninguém sabe, mas que lá em Coríntios tinha. Então, observamos que era uma igreja com falsos ensinos. Não deixava de ensinar, mas era uma igreja com falsos ensinos. Uma igreja com falsos ensinos, irmão, é pior do que uma floresta cheia de serpentes venenosas. Já viram falar naquela ilha das cobras? Está na internet, já viram que o exército, a marinha ia lá, que tem várias cobras, que uma picada dela é letal. Então um falso ensino é pior do que você estar no local daquele cheio de serpentes, porque o veneno da serpente, ela pode tirar a vida física, mas o falso ensino contamina a alma e entristece o espírito e faz o homem se afastar de Deus. É uma vida fácil, uma salvação fácil, um acesso fácil aos céus através de falsos ensinos. Então vejamos aqui alguns conceitos errôneos que eram ensinados pelos falsos mestres na igreja de Coríntios. Primeiro, eles exaltavam a sabedoria humana. Estamos vivendo na época de Coríntios ou não? Nós não somos contra, jamais. Nós não somos contra a ensinamentos
a sabedoria humana. Nós não somos. Mas na igreja de Coríntios, eles exaltavam mais a sabedoria humana. Usavam um texto para justificar suas más atitudes. Ele dizia que todas as coisas me são lícitas. Está no capítulo 6, versículo 12 da primeira carta. E em terceiro lugar, ele ensinava que esse conhecimento tornava os homens livres das exigências da imoralidade ou da moralidade. Todas as coisas me são lícitas, então não há exigência de uma vida moral. E em quarto lugar, não havia zelo pela igreja. Os falsos mestres, eles se aproveitavam, eles deixavam a igreja à mercê do pecado. Então, os irmãos, sem nenhuma resistência, levavam o seu irmão ao tribunal. Qualquer coisa ele não resolvia na igreja, ele levava aos tribunais, e Paulo veio e corrigiu. Em quinto lugar, ele ensinava uma liberdade que dava ao cristão condições de associar-se com prostitutas. Eles eram coniventes, eles encontravam meios para que não era pecado um homem ter um relacionamento com uma prostituta e vice-versa. E em sexto lugar, quanto ao comer comida sacrificada aos ídolos, ele usava a frase: somos todos senhores do saber, no capítulo 8, versículo 1. Então, esta liberdade, ela infectava a vida devocional da igreja, trazia mal à igreja. Também havia aquela questão das mulheres que não queriam usar o véu. Na época, né, ela usava o véu como sinal de modéstia. Significava que ela devia ser respeitada. Sem o véu ela não tinha dignidade e também era símbolo de submissão ao marido. E muitas não queriam usar e houve essa controvérsia. Outro fator importante era a falta de amor nos cultos em detrimento às pessoas presentes. As pessoas chegavam, cada um cuidava do que é seu. O uso dos dons espirituais e a ceia do Senhor sofria muito através desse mau comportamento. Então a resposta de Paulo aos problemas de Coríntios foi o seguinte: para ele, o poder unificador da cruz de Cristo era o essencial. Não tinha outro caminho. Primeiro, não só louvar a Cristo como doador da sabedoria e da verdadeira liberdade. Para Paulo e serve para nós, devemos louvar ao Senhor, não apenas porque Ele é o Criador, porque Ele é o Senhor soberano, mas, acima de tudo, exaltar que Ele é o Senhor da glória e que este foi crucificado por nós. Então, é essa a diferença. Em achar que Ele é o dono de tudo, o Criador de tudo, lógico que Ele é. Mas a nossa alegria, a nossa exaltação a Cristo deve ser porque Ele é o Senhor que foi crucificado por nós. 2. Para Paulo, o mais importante era saber mais sobre a cruz de Cristo do que qualquer outra coisa. Quem é o homem que morreu na cruz? Então vejam que os irmãos de Coríntios se orgulhavam de serem espirituais. Mas por outro lado eles negligenciavam o cuidado com o corpo, o templo do Espírito Santo. Aí é quando Paulo reivindica que o corpo seja consagrado para Deus. Então alguém pergunta: mas é pecado fazer isso? É pecado fazer aquilo? Eu costumo dizer: pergunte a Deus. Quem é que habita dentro de você? Quem é o seu, não é nem o hóspede, mas quem é o habitante é o Espírito Santo? Então pergunta a ele. E ele vai dizer, porque Paulo disse na primeira carta 6,19, que nós somos templo do Espírito Santo, e quem destruir o templo do Espírito Santo, o Espírito Santo o destruirá. Está entendendo? Não é o pastor. Então não cabe a mim e a nenhum pastor obrigar, não, mas é ensinar o caminho. Em quarto lugar, os irmãos de Coríntios, eles também se orgulhavam do conhecimento que torna os homens mais sábios segundo o mundo. Paulo refuta mostrando que a sabedoria da cruz
é, na verdade, como uma pedra de tropeço para o mundo. A sabedoria da cruz, segundo Paulo, humilha o homem, tanto judeus como grego, e o faz gloriar-se somente no Senhor. Então, é essa sabedoria que nós devemos ter em nossa vida. Número 5, Paulo combate a forma que os coríntios se comportavam quanto à sua liberdade. Eles desconsideravam as autoridades, eles se auto-exaltavam e desconsideravam os irmãos. Aí no capítulo 3, versículo 21 e 22, Paulo proclama a verdadeira liberdade do cristão. Ele diz que esta liberdade deve estar sujeita à lei de Cristo, que nos torna o que? Servo de todos os homens, com o fim de alcançar a todos para a salvação. Então veja que não há supremacia, que não há eu tenho que ser melhor do que alguém, não. Então eu tenho que me humilhar para que outras pessoas sejam alcançadas. Outro problema sério era o uso dos dons espirituais. E a igreja de Coríntios era rica em dons. Ao invés de servir para a edificação da igreja, os dons espirituais estavam servindo de ostentação. Será que hoje não estamos nesses dias? Ser profeta, ter dons? E não é esse o propósito dos dons espirituais para a igreja. Hoje, infelizmente, os dons têm virado comércio, como naquele tempo, né? E que Deus, assim, Ele possa ter misericórdia dos tais que praticam. Tudo bem com vocês? A paz do Senhor? Gostaram? Não esqueça de se inscrever. Compartilharam para o seu amigo, seu irmão? Deixou o seu like? Não faz isso. Nós vamos aprender a palavra de Deus